Chegamos à quinta-feira desta primeira semana do tempo de Advento e hoje também fazemos, junto com a igreja, menção à memória de São Francisco Xavier. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 7, versículo 21, pulamos para o 24 ao 27. Passamos juntos a leitura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje celebramos São Francisco Xavier, lembramos deste grande também missionário, e o Evangelho de hoje nos diz claramente, quem são os verdadeiros discípulos? E a resposta é muito direta da parte do Senhor, Quem são os verdadeiros discípulos de Cristo? São aqueles que fazem a vontade do seu Pai. E nós podemos nos perguntar, então, quem faz a vontade do seu Pai? A vontade de Deus. E a resposta é muito simples, E como fazer a vontade de Deus? É só se espelhar no modelo principal, aquele que veio e fez a vontade do seu Pai plenamente, que é o próprio Cristo. Cristo nos aponta que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quando nos alerta sobre isso, é para termos uma proximidade, uma intimidade com Ele cada vez mais ali colocada e pautada sobre a alta consciência do que é ser seu seguidor. E o que é ser seu seguidor? É fazer a vontade de Deus, mas aonde? Naquele que é necessitado, naquele que é explorado, naquele que nós colocamos de lado na sociedade. É se aproximar, porque o próprio Cristo, para fazer a vontade de Deus, que era novamente aproximar o próprio Deus dos homens, e ele sendo aí este canal perfeito de ligação, porque obedeceu a seu Pai, fez a vontade do seu Pai, faz com que nós também possamos nos aproximar dos mais necessitados e viver este fazer a vontade do Pai. Esta perspectiva, este desejo que Cristo expressa cada vez mais aos seus seguidores. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato. Justamente é isso que devemos pedir. Escutar cada vez mais os ensinamentos de Cristo e colocar em prática para que a nossa vida seja uma vida pautada pela sensatez e também pela compaixão que devemos sentir. Falávamos isso ontem, pelo próximo. Cristo teve compaixão, então nós também, que seguimos a este mesmo Jesus Cristo, devemos também experimentar a vontade do Pai, tendo compaixão, indo ao encontro, indo ali diretamente na ferida daqueles que nos procuram, sejam de forma material ou de forma espiritual. Seja ali numa boa conversa, numa boa orientação, mas também sabendo partilhar os momentos de dores, que normalmente são momentos físicos, e de perda nesses tempos tão difíceis. Então, meu irmão, minha irmã, sejamos esses homens sensatos que sabem como fazer a vontade de Deus e não construir a nossa casa
baseada ali na areia, onde não se tem alicerce nenhum. Que o nosso alicerce seja cada vez mais a rocha que é Cristo para cada um de nós, e que Cristo possa nos solidificar, nos ensinando cada vez mais, para que a nossa fé nele permaneça, a nossa rocha, e podermos ser ali reconhecidos por ele como homens, como mulheres sensatos, né, que fazem ali a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós se sensibilizemos uns para com os outros, nas alegrias e principalmente nas tristezas e dificuldades. É a figura de um casamento, né? Deus com nós e nós sendo fiel à vontade de Deus, através de Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos conceda, então, ser esta luz e salvação, porque nós enxergamos aquele que nos faz firmes nele mesmo, que é a rocha, o próprio Cristo. Amém.